Você já deve ter ouvido falar na mídia da ambição da NASA com seu programa Artemis e a intenção de uma futura colônia humana na Lua e, eventualmente, em Marte. Uma grande parte deste empreendimento é a Gateway, um esforço conjunto da NASA, ESA, Roscosmos, JAXA e CSA. As mesmas agências espaciais que estão atualmente trabalhando juntas na Estação Espacial Internacional. E como a ISS, a Gateway será uma estação espacial, mas não em órbita da Terra, mas sim em torno da Lua. Então, como vai funcionar? Quais são os seus objetivos? E por que ter uma estação espacial ao redor da Lua em primeiro lugar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E neste vídeo vamos investigar a missão Gateway e descobrir por que ela é uma parte tão crucial das ambições da NASA. A missão Gateway coincidirá com o lançamento do novo foguete da NASA, o SLS ou Space Launch System. Este foguete é o mais poderoso construído até o momento, superando até mesmo o antigo foguete Saturno V. É enorme e tem de ser porque a NASA espera ser capaz de lançar 130 toneladas de carga útil em uma órbita abaixo da Terra, com uma carga menor, mas ainda pesada para destinos ainda mais distantes. Isso será importante porque, como mencionei, o objetivo final do programa Artemis é levar os humanos à Lua e a Marte. E os humanos tendem a precisar de um pouco mais para mantê-los vivos do que uma missão robótica. Lançar todo esse suporte de vida no espaço significa que a Gateway não apenas foi projetada para ser um repetidor de comunicações para várias missões no espaço profundo, mas também servirá como um pit stop. Ela incorpora um módulo de cabine no qual as tripulações podem se preparar antes de embarcar em outras missões. No entanto, ao contrário dos foguetes SpaceX, que estão tentando cortar custos utilizando foguetes reutilizáveis, um lançamento do SLS será caro justamente por usar foguetes descartáveis. Combine isso com o custo de pesquisa e desenvolvimento, e isso poderia trazer o custo por lançamento na margem de espantosos 2 bilhões de dólares. Como tal, o SLS teve seus oponentes ao longo do desenvolvimento. Mas, independentemente, eles estão comprometidos agora e está a apenas alguns meses da sua primeira viagem. Colocando os argumentos de custo de lado, o SLS será o foguete mais poderoso já criado pela NASA. Um verdadeiro monstro capaz de enviar uma grande quantidade de carga ao espaço com mais potência do que nunca. Basta dar uma olhada em alguns desses testes que eles executaram recentemente. Um lançamento sozinho poderia levar cerca de 45 toneladas para Marte. A primeira tarefa do foguete será obter o módulo Orion, uma cápsula pronta para humanos que fornecerá o alojamento necessário para levar uma tripulação ao espaço e de volta, reentrando na atmosfera da Terra com segurança, com um escudo térmico e paraquedas. A capacidade de carga do SLS não só permitirá o lançamento do Orion e sua tripulação, mas também alguns dos diferentes componentes modulares e instrumentos necessários para montar a Gateway. Como tal, a construção da Gateway será um processo longo, pois eles não serão capazes de lançar tudo de uma vez. Na verdade, a construção não deve terminar até 2026. E isso é apenas para os módulos mais básicos e necessários. Felizmente, devido ao design modular da Gateway, a possibilidade de expandir gradualmente a estação espacial é uma possibilidade real e provável, dependendo das necessidades de missões futuras. Embora a NASA tenha planos de chegar a Marte na década de 2030, ela também depende muito do orçamento que recebe. Portanto, embora existam várias missões propostas até 2028, incluindo várias missões piloto, elas dependem do sucesso das primeiras missões e se a NASA poderá contar com o orçamento que vem recebendo do governo dos Estados Unidos. Neste ponto, porém, é difícil imaginar um cenário diferente se não um total desastre caso tudo seja cancelado, já que a China está comprometida em vários projetos ambiciosos em respeito à Lua. E toda essa competição entre os países pode muito bem alavancar todo o processo de desenvolvimento desses projetos. Quem sabe podemos estar a caminho de uma nova corrida espacial, tal qual tivemos nos anos 60 com as missões lunares. Agora, embora isso seja feito em nome da ciência, com os bilhões de toneladas de metais preciosos no espaço e com o progresso da tecnologia que as missões espaciais trazem,
Você certamente poderia ver isso sendo comercialmente viável, além de importante no sentido militar. E você pode ter certeza de que nenhuma das partes quer ficar para trás neste caso. Voltando à Gateway, a NASA pretende começar com o básico, então a primeira fase da construção da Gateway se concentrará na instalação dos módulos de energia e propulsão, para expandi-lo posteriormente com o módulo Halo, que será um habitat espacial muito básico e que permitirá uma estadia de pelo menos 30 dias para uma tripulação de 4 pessoas. Durante o processo da construção da Gateway, a NASA enviará um rover ao Polo Sul lunar. A tarefa espacial deste rover é mapear a localização da água presa no fundo das crateras, para que possamos entender melhor o quanto de água existe lá e também o seu nível de pureza. Isso porque um dos locais propostos para um assentamento na Lua é em torno do seu Polo Sul, onde foi confirmada a presença de gelo de água, escondido no fundo de crateras eternamente escuras que protegem o gelo dos raios solares. Essas crateras podem ser candidatas perfeitas para um possível habitat, pois também protegeriam os astronautas que ali residissem. Os picos ao redor das crateras, por outro lado, estariam expostos à maior quantidade de luz solar, permitindo que as matrizes solares capturassem a energia do Sol com mais facilidade, para fins energéticos e para o cultivo de plantas. Lembre-se, as matrizes solares não seriam tão eficazes em qualquer outro lugar da Lua devido aos seus dias que duram um mês, e 2 semanas no escuro não são nada úteis. Embora saibamos por missões anteriores que existe água no fundo das crateras do Polo Sul, não temos um bom controle sobre a quantidade, já que a falta de luz ali torna as observações do espaço impossíveis. Este será um dos obstáculos que o rover terá de superar. Ele terá de entrar em uma cratera apenas com a energia da bateria e sair novamente antes que se esgote para que o rover possa carregá-los novamente usando os painéis solares. O projeto do rover ainda está pendente e, na verdade, ele será escolhido como parte de um concurso de design proposto pela NASA para diferentes empresas. Assim que a Gateway for construída, a NASA planeja lançar a missão Artemis 3, cuja tripulação ficará estacionada na Gateway usando o módulo Orion para expandir o espaço de vida na estação. Os cientistas serão capazes de estudar os efeitos sobre os astronautas fora da proteção substancial da magnetosfera da Terra. Durante essas estadias curtas, eles testarão se a exposição à radiação pode ser reduzida a um valor aceitável. Além disso, como parte da missão, 2 membros da tripulação permanecerão em órbita na Gateway, enquanto outros 2 pousarão no Polo Sul da Lua, onde permanecerão por cerca de 1 semana. Eles também deverão realizar vários passeios lunares, novamente para examinar amostras de gelo de água e realizar outras observações científicas ao redor do Polo Sul lunar. É proposto que incluída nessa equipe estará a primeira astronauta mulher da Lua, embora os nomes ainda não tenham sido escolhidos. Os trajes espaciais serão uma grande melhoria em relação aos trajes usados nas missões Apollo. Eles incorporam um novo design para conceder muito mais mobilidade. Se você se lembrar dos vídeos dessas primeiras missões da Apollo à Lua, vai lembrar que os astronautas se moviam de maneira muito desajeitada, pulando como coelhos. Nesta missão, eles podem andar e flexionar as pernas. Assim, graças a essa maior mobilidade e ao uso de câmeras modernas, podemos esperar uma série de vídeos épicos desses astronautas caminhando na Lua. Nos alicerces da missão Artemis 3, a NASA está planejando iniciar na Lua a construção de uma colônia que espera um dia ser autossuficiente. Tudo que é aprendido nesta colônia na proximidade relativa à Terra será uma experiência valiosa que pode ser usada eventualmente no planeta vermelho. E isso inclui sistemas de produção de oxigênio, reciclagem de água, cultivo de plantas e, em geral, tornar os quartos adequados para a presença humana de longo prazo. Pelo menos no curto prazo, ir à Lua pode ser mais viável economicamente do que ir a Marte, porque não só os custos de enviar algo para a Lua são menores, mas porque a Lua pode ser uma fonte de materiais raros, por exemplo o hélio 3, que seria útil em um futuro gerador de fusão nuclear na Lua e pode ter usos também aqui na Terra. Esse elemento é excepcionalmente raro na Terra e em um ponto chegou a atingir o preço de $2.000 por grama. Além disso, a Lua também poderia ser usada como uma usina siderúrgica para a fabricação de espumas de metal. Na Terra, isso é conseguido injetando ar pressurizado no metal fundido, mas o processo é complicado porque podem ser produzidas bolhas que sobem e explodem,
tornando a fabricação de espumas de metal na Terra muito difícil e cara. Por outro lado, na baixa gravidade lunar, esse processo seria muito mais simples e a estrutura esponjosa do metal muito mais uniforme e de melhor qualidade. Assim que o material estiver pronto, é muito fácil enviá-lo para a Terra, já que você não precisa de um grande foguete, devido à fraca gravidade lunar. Uma possibilidade é que ele possa ser lançado de volta à Terra como uma catapulta magnética, algo como um canhão elétrico, lançando a ordem de volta à Terra ou em órbita ao redor da Lua para ser pego por uma nave espacial mais tarde. Porém, mais uma vez, isso é algo para um futuro distante. Depois da Artemis 3, existem até mais 4 missões propostas, que continuarão a expandir a Gateway como um centro para mais missões lunares, mas com o objetivo final de enviar humanos a Marte. Então, dedos cruzados para o sucesso dessas missões. De certa forma, eu sinto que a exploração está no sangue da humanidade, e essas são realmente as novas fronteiras nos dias de hoje. E com a China avançando com seu próprio programa espacial, poderíamos ter alguns anos emocionantes pela frente no que diz respeito à exploração espacial. Então é isso, uma estação espacial na Lua. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder vídeos futuros. Quer estar por dentro das novidades na astronomia? Conheça nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. E se achar que esse projeto tem um valor para você, considere apoiar o Astron Brasil com doações através da plataforma Apoia-se. Um especial agradecimento aos apoiadores do canal que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.